Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos para mais uma aula aqui da nossa EBD, Sala dos Homens, nesse dia 13 de junho de 2021, amém? Como de costume, vamos começar essa aula, esse estudo, esse compartilhar da Palavra de Deus. Vamos começar com uma oração, amém? Já aproveitamos também a oração pela aula, também oramos pelas ofertas, amém? Como sem oferta, coloque a sua mão diante de Deus, né? Lembrando que a gente pode levar, né, a nossa oferta no culto ou transferir direto para a conta, né, do aprisco, de maneira com que a gente continue exercitando essa oportunidade de ofertarmos a Deus, amém? Feche teus olhos, vamos orar pedindo a bênção de Deus para que o Espírito Santo use a minha vida e fale aos nossos corações, amém? Pai, obrigado, Deus, por mais, ó Deus, a papai, esta oportunidade, mais esta aula. Deus, mais, ó Deus, a papai, este tempo para podermos compartilhar a Tua palavra, Pai. Eu oro pedindo a Ti, Deus, abençoa-nos, ó Pai, abençoe, ó Deus, a mim, para que o Senhor fale através da minha vida, que o Teu Espírito Santo fale e edifique aos corações. Abençoa-nos, ó Deus, para que haja entendimento, haja, ó Deus, ó Papai, um despertamento, ó Deus, ó Papai, para darmos, ó Deus, ouvidos, ó Papai, ao que o Senhor está falando, Deus. Eu aproveito, ó Deus, também e coloco diante do Senhor a minha mão, ó Deus, com a minha oferta, Pai. Senhor, estarei depositando, ó, diretamente, ó Deus, na conta bancária, mas que o Senhor possa olhar para cada um, ó Deus, com ou sem oferta, que estão com as suas mãos levantadas, que estão tomando, ó Deus, essa atitude, ó Pai, de maneira humilde, ofertando ao Senhor, ó Pai, se apresentando ao Senhor. Senhor, meu Deus, nos dê graça, derrame da Tua bênção, derrame, ó Deus, de prosperidade, ó Deus, ó Papai, que o Senhor possa visitar cada lar, cada dispensa, o trabalho, ó Deus, ó Papai, onde cada um, ó Deus, ó Papai, exerce a sua profissão. Pai, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Aqueles que estão desempregados, Pai, visita também, ó Deus, como das Tuas portas abertas. Dirige, ó Deus, ó Papai, o Teu filho, os Teus filhos, ó Deus, ó Papai, as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém? Vamos começar, então, essa aula. Eu dei o nome aqui de Novo Homem. A gente vai ler vai perceber o porquê desse título, né, mais à frente, mas lendo aqui o versículo, né, que o pastor utilizou no último culto de domingo, vamos, né, abra a sua Bíblia, acompanhe, né, diretamente na palavra de Deus essa leitura, amém? Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos então, né, analisar, né, um pedaço por pedaço desse texto, né, para que Deus possa abrir o nosso entendimento. Amém? Esse trecho então, né, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, né? A lei é algo que nos obriga a seguir certa regra de conduta, né? Ou seja, a lei ela obriga, ela proíbe, né? Ela repreende quando falhamos, ela castiga, né? Dependendo, né, do que estamos quebrando, e também condena, ela dá a sentença, né? Então a lei ela serve para isso. Né? E olhando para a questão da Bíblia, nós como pecadores temos a lei de Deus lá na época de Moisés, né? Que servia o quê? Para disciplinar o povo de Deus e guiar-nos, né, a uma conduta reta, né? Guiar o povo da época, né, a uma conduta reta. Eu coloquei guiar-nos porque essa lei ainda, né, ela está contida na Bíblia para que aprendamos, né, um pouco sobre isso. E aqui, desde o início, Deus ele já entendia que o homem não ia conseguir respeitar, obedecer, cumprir toda a lei. A gente pode ver lá em Romanos 3, de 10 a 28, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há hoje, não havia naquela época também. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Ou seja, Deus já vislumbrava, já enxergava que por mais que havia religião, não havia ninguém que buscasse a Deus de verdade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aqui, né, eu já falava, né, que a nossa boca, ela podia matar, né, outras pessoas, né, tratar de forma enganosa, mentir, enfim, né, tudo que não presta, né, vem de nós. Eu já colocando isso diante da gente. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus reafirmando mais uma vez que não há diferença alguma em nenhum homem, nenhum ser humano. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então aqui a gente, né, tem um texto aqui que onde Deus, né, relata que pela lei não dava, né, a gente não ia conseguir, mas ele preparou Jesus e através da fé em Jesus somos justificados. Então o homem não consegue viver para Deus. Deus é santo, divino, né? É bom, é amor, tem, né, todas as características de Deus, e o homem é pecador, mentiroso, mau, tudo também, algumas das características do homem que Deus colocou ali. Então, estar morto para a lei e viver para Deus só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. Então, não há como nos aproximarmos de Deus ou daquilo que Deus espera de nós para que vivamos para Ele, não há como na nossa condição humana. Há quando temos Jesus Cristo, quando estamos em Jesus. Amém? Né? O trecho, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será? Né? Esse texto demonstra que quando em Cristo Jesus temos que deixar Cristo viver em nós e através de nós. Né? Herdamos tudo o que é de Deus Pai e não herdamos porque merecemos, né? Não foi pelas obras, mas sim porque Deus assim o quis. Deus decidiu dar-nos tudo através do seu Filho Jesus Cristo. Deus Pai nos fez filhos por causa de Jesus. Vamos ler aqui João 1, 11, 13. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E outro trecho aqui, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui a gente está vendo alguns versículos, né, que comprovam
o plano de Deus para que pudéssemos herdar aquilo que ele gostaria de nos dar. Então, sem Jesus, não dá, não dá, né? Jesus ele veio para cá com um propósito. Efésios 2, de 2 a 9, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o homem tem que entender que não podemos nos gloriar se eu sou bonzinho, se eu sou bom, né? Se eu faço alguma coisa certa, isso não tem nada a ver. A herança veio de graça. A herança veio porque Deus assim o quis. Então, Cristo é a chave de tudo. O viver em Deus é, portanto, andar em Cristo Jesus. Então, quando Deus ele diz que a gente entende pela vontade de Deus que Ele quer que o homem viva para Ele, viva nos moldes que ele deseja, então esse viver só é possível em Cristo Jesus. Né? O Jaci fazer alguma coisa para Deus não vai ser aceito, não vai ser Deus não vai aceitar, Deus não espera isso. Na verdade, precisamos de Cristo para que então acessemos a Deus. E Deus, quando olhar o Jaci, vai ver o seu filho. Aí sim ele vai entender quem é esta pessoa. Para mim um pecador e o salário do pecado é a morte. Eu não tenho nada com ele, mas quando ele vê Jesus na minha vida, é onde ele usa da sua misericórdia. Então, isso é importante entendermos. Né? E o viver em Deus é andar em Cristo Jesus. Por isso precisamos conhecê-lo, buscar ser como ele, ter atitudes como ele tinha, buscar fazer as coisas que ele fazia. E para isso precisamos voltar os nossos olhos para onde? Como vamos aprender sobre Jesus? Através da Bíblia. Então, através da palavra de Deus. Então, nós temos que voltar os nossos olhos a esse livro. Focar os nossos olhos não nas coisas deste mundo, mas sim na Canaã celestial, nas coisas espirituais, nas coisas que Deus quer que enxerguemos, que Ele tem preparado, e não o que a gente percebe aqui fisicamente que temos no mundo. Temos que mudar um pouco o nosso foco. Aqui o título desse slide é A Carne e o Espírito. Não coloquei aqui, mas temos um versículo que fala que o Espírito está sempre pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Então, já recebemos a capacidade de ser como Cristo Jesus. Faz parte da herança, mas não é uma capacidade que vem de nós, não é uma capacidade humana. Trata-se de uma capacidade dada pelo próprio Deus, como herança em Cristo Jesus. Então, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, vivendo em nós. Então, essa capacidade, ela nos alcança através do Espírito Santo. E quem deu o Espírito Santo? O próprio Deus, a herança por conta de Jesus também. Então nós temos essa capacidade, basta buscarmos, desejarmos, agirmos de maneira a enfatizar mais o Espírito e não a carne. Uma vez então cheios de Cristo em nós, o nosso comportamento se parecerá com o de Cristo e as nossas atitudes exteriores serão espirituais. Já, o contrário, uma vez vazios de Cristo em nós, o nosso comportamento terá a velha natureza, características da velha natureza. E as nossas atitudes, então, serão totalmente carnais. Então, isso é importante destacar.
Em 2 Coríntios 5, 17 e 19, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mais um versículo aqui que comprova que Deus tomou a iniciativa. Deus já estava reconciliando o mundo para com ele, né, e usou Jesus para isso. Então, Deus ele tirou, né, ele não lhes imputando os seus pecados, ou seja, ele tirou o peso do pecado que estava sobre nós por causa de Jesus, porque ele pagou o preço. Viver em Cristo Jesus é o desafio então diário de todo crente, né? Devemos buscar, né, vivenciar, experimentar Cristo vivendo em nós, né? Para isso temos que buscar aprender tudo sobre Jesus, para que então possamos externalizar as atitudes que ele tinha, né, através de nossas vidas. Devemos buscar também vivenciar, experimentar que Cristo realize o que ele quer através de nós. Né? Devemos buscar ter experiências com Cristo agindo através de nós. Não, tudo isso vai enfatizar a nossa vida em Cristo Jesus. Então a nossa atenção não deve estar no mundo, mas sim no céu. Né? Tiago 4,4, a partezinha B lá. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, né, aqui a gente percebe que mais perto do mundo, longe de Deus e sendo considerado inimigo. Mais perto, né, mais perto aqui de Deus, né, a gente passa a estar, né, vivendo as coisas dele. Então, é importante. Né? E como eu me apego a Cristo Jesus, né? Como eu me apego às coisas celestiais? A gente, né, vai desenvolver isso nos próximos slides aí. Então, lá em Colossenses 1, 27b, que Cristo em vós, esperança da glória. Esse é um ponto também importante. Quanto mais, né, de Cristo estiver na minha vida, né, mais eu mantenho viva a esperança da glória. Quando então buscamos a Cristo, estamos mais perto da glória. Então é uma atitude também da nossa parte de buscarmos. Quando buscamos o mundo, estamos mais próximos da ira de Deus, pois nos constituímos como inimigos dele. Então é importante a gente entender esse contraste. Outro trecho lá daquele primeiro versículo, né, dos dois versículos que lemos, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando eu aceito Jesus, né, como Senhor e Salvador da minha vida, então eu me torno filho de Deus, eu recebo Deus Espírito Santo no meu coração, tenho o meu nome escrito no livro da vida, recebo o perdão dos meus pecados, eu ganho uma nova vida, uma nova natureza. Né, o Espírito Santo vem morar no meu coração e ele começa a gerar essa nova natureza, a espiritual. Então ganho uma nova chance de escrever a minha vida de maneira diferente com a ajuda do próprio Deus. Então, é tudo isso que acontece, né, quando eu recebo Jesus. E isso é o início de uma longa caminhada. Né, que nessa caminhada eu vou ter provas, eu vou ter experiências, vou ter dificuldade, vou ter problemas, vou ter aprovação, muitas reprovações também. E a gente não pode esquecer que mesmo tendo Deus morando em nós, na pessoa do Espírito Santo, ainda temos a velha natureza, a velha vida ainda está em nós. Né? Por isso existe sempre esse contraste. Eu gosto, eu quis explicar isso daqui, porque às vezes as pessoas, né, aceitam Jesus, começam a frequentar o culto e no primeiro tropeção abandonam tudo, porque acham que quando recebe Jesus nunca mais vai pecar, nunca mais vai errar, nunca mais vai decepcionar a Deus, e isso não é verdade. Né? As duas naturezas elas continuam dentro de mim, né, dentro de nós, e muitas vezes, conforme a ênfase que eu der, se a minha natureza espiritual estiver fraca,
as chances de eu errar e falhar são bem maiores. Então, e mesmo que a espiritual esteja muito boa, a Bíblia fala que nós somos pecadores, então vai acontecer de pecar e temos que estar preparados. Né? Nós vamos pecar, vamos falhar, vamos cair. E é a fé em Jesus Cristo que nos perdoa quando pecarmos, que limpa as nossas falhas e que nos faz levantar de novo. Então, o foco é mantermos a fé em Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, nós não. Então, existe essa caminhada com Jesus que a gente precisa trilhar. Quando tomamos a decisão por Cristo Jesus, nós recebemos tudo que Deus já deu para Jesus. Ou seja, a herança que Deus deu para Jesus, ela nos alcança também. Jesus, como filho unigênito de Deus, ele recebeu a herança porque Deus passa, e nós também recebemos quando nos tornamos filhos, porque Deus passa a nos enxergar como filhos mesmo de Deus. Então, quando aceito Jesus, me torno filho e essa herança então vem para mim. E uma vez filhos, né, herdamos tudo de Deus também, tudo. Como Deus consegue, né? Aí me pergunto, né? Não estava preparando essa aula, como é que a gente consegue manter a misericórdia dele e as suas promessas para conosco se nós continuamos sendo pecadores, né? Por como que, né? Na concepção humana, né, quando alguém falha conosco, a primeira a primeira reação carnal do ser humano é rechaçar essa pessoa. Não quero mais relacionamento com ela, não quero mais te ver, não quero mais falar. Então, assim, e como Deus consegue manter a misericórdia dele sobre as nossas vidas? Porque ele vê, estamos errando, falhando, pecando, né, caindo, né? Aí que eu trouxe alguns versículos para meditarmos, né? Para a gente entender o porquê que Deus ele é assim tão superior, né? Perfeito, santo, puro. Deus então ele não volta atrás no que disse. Né? Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, como Deus ele enviou, né, esta palavra, né, de salvação, de que quando aceitamos Jesus recebemos, né, toda a herança de Deus, ele não vai voltar atrás. O que ele disse, ele vai manter. Deus não é mentiroso, se falou, ele vai cumprir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então aqui Deus ele vai manter a sua palavra. Ele não é falho e mentiroso como nós. A grande questão é que Deus, quando olha para nós, ele não vê muito a gente, né? Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, seu filho amado, perfeito, puro, santo, obediente. E por isso, por causa de Jesus, olha Jesus, sempre Jesus, né? Sempre Jesus. É por causa de Jesus, ele nos perdoa e nos trata como filhos, né? Isaac recebeu tudo de graça, um outro exemplo aqui bíblico, né? Tudo como herança. A herança não tem a ver com merecimento. A herança vem de pai para filho, simplesmente porque o pai quer deixar seus bens, tudo que ele tem, para o seu filho. Assim também é a atitude de Deus, né? Deu tudo para Jesus. E ele, para não nos perder, ele também criou esse plano para que nós pudéssemos viver para com ele através de Jesus. Portanto, tudo que a gente recebe de Deus, recebemos por causa de Jesus Cristo. Sempre Jesus. Lá em 1 Coríntios 1, 27 e 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar
as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, ou seja, nós somos de Deus, quando em Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se alguma coisa, né, a gente tem para se gloriar, é por Jesus, né? Glorie-se no Senhor. Foi Jesus que cumpriu todo o plano de Deus. Nós aqui estamos pegando carona, né? Estamos pegando isso, estamos pegando a bênção. Por quê? Não porque temos condição ou capacidade, não, porque nos foi dado. Amém? A nossa fé, portanto, não deve estar em nós e no que fazemos, sendo bom ou mal. Então, quando eu faço alguma coisa boa ou alguma coisa má, nenhuma das duas me dá o direito da salvação, me dá o direito de filho. Né? É óbvio que, né, é melhor para a minha vida, é mais satisfação em Deus quando eu faço as coisas certas. Mas não é isso, não são as obras que me dão o direito de filho, o direito de salvação. Né? A nossa fé deve estar em Jesus Cristo, porque Ele sim é perfeito, possui uma natureza divina. Então, assim, eu tenho que observar Jesus. Nós, enquanto estivermos aqui, vamos oscilar entre o bem e o mal, entre o santo e o pecado, né? Entre o certo e o errado, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da nossa carne. E essas oscilações, elas vão acontecer. E continuar crendo em Jesus nos mantém dignificados, santificados para manter a herança de Deus sobre as nossas vidas. A minha fé em Jesus é que vai manter isso. Mesmo sendo pecadores, é necessário entender que a gente precisa trilhar esse caminho rumo ao céu e perseverar. Né? Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós estamos aqui para trilhar este caminho. E esse caminho tem pedras, esse caminho eu vou cair, vou levantar, eu vou errar, enfim, esse caminho, mas eu estando no caminho, me mantendo nesse caminho, perseverando nesse caminho, é que eu vou ser salvo. Deus deve nos olhar trilhando o caminho rumo a Canaã celestial. Ele precisa enxergar que, ó, estamos na batidinha, na caminhada. Amém? Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente, né, fazer uma medição, como se fosse um termômetro para as nossas vidas, né? Aqui eu coloquei o título do slide, vou viajar, ou seja, já tomei essa decisão. Se você está, né, e aqui o exemplo fala justamente dessa viagem aqui. Se você está planejando viajar, há toda uma expectativa, todo um planejamento, desde pensar para onde vai, o que terá para fazer nesse lugar, algum passeio, né? Será necessário comprar a passagem, reservar um hotel, fazer um seguro viagem, né? Reservar os passeios para a gente né, para a gente curtir, lugares para visitar, planejar quanto será o custo dessa viagem, poxa, onde que eu vou comer, os lugares, quantos passeios eu vou poder fazer, que lugares eu vou poder visitar, quanto que eu vou gastar de deslocamento, né? Eu preciso fazer as malas, escolher as roupas para levar, o que, que eu vou colocar na mala, né? Entre muitas outras coisas que a gente pensa e planeja quando, né, vai viajar. Tudo isso gera uma empolgação, uma ansiedade, né? Fica naquela pilha, né, digamos assim, quando que, né, tá chegando, vai logo, chega logo o dia, eu tô eufórico, eu tô numa alegria, uma ansiedade para viajar. E aí normalmente a viagem é planejada pensando em sair, né, do lugar rotineiro que se vive, ou seja, por que eu fico tão empolgado, tão alegre, feliz, com vontade de viajar? Porque eu saio de um lugar rotineiro que eu tô e teoricamente eu quero conhecer um lugar novo, um lugar legal, um lugar diferente, um lugar mais atrativo, um lugar melhor, né? Na minha cabeça, puxa, eu vou conhecer aquele lugar, um lugar melhor do que eu tô, ou no mínimo mais atrativo, mais empolgante. Tudo isso então contribui para gerar essa sensação, esse sentimento de euforia, né? Deixar a gente ansioso para aquilo, né? Então, olha o tanto de coisa, né,
que aconteceu planejamento, sentimentos acontecendo por causa de uma viagem, né? E a pessoa, né, normalmente, né, a gente se esforça para que nada saia errado. Nada. Eu quero deixar tudo perfeito. Se é para fora do país, eu preciso ver as documentações necessárias, vacina que eu tenho que tomar, né? Se qual a língua que vão falar. Eu saio planejando tudo. Tudo tem que estar certinho para não, né? Para não falhar, não dar errado e de repente me frustrar e não viajar. Né? Então esse é o exemplo que eu queria colocar para a gente medir, né, como termômetro aí das nossas vidas espirituais. E aqui eu já coloquei o título do slide, vou mesmo viajar? É uma dúvida, aqui já é uma dúvida, lá era certeza, planejamento feito, preparado, é só seguir. Aqui eu já estou colocando a dúvida para mim mesmo, né? Será que eu vou viajar? Né? Como está então o preparo para a viagem deste mundo para a Canaã Celestial? Será que estamos buscando realmente o reino de Deus? Né? E se estamos buscando, será que estamos buscando em primeiro lugar, com prioridade? Então isso aqui já envolve os crentes mesmo, né? Nós que estamos na igreja, firmes, fortes com Jesus, né? Mas eu tenho buscado o reino realmente com prioridade? Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas, as coisas que precisamos, nos serão acrescentadas. Né? E aí eu faço até um testemunho, né? Que muitas vezes eu me pego realmente empolgado com coisas desse mundo, sonhos que eu ainda tenho no meu coração, né? Adoro viajar, então quero morar fora do país por um tempo, e se alguns sonhos estão ainda vivos, né? Vivos aqui comigo, né? Eu tento administrá-los. Então assim, estou falando aqui, não é errado ter esses desejos, né? Também deixa eu enfatizar aqui, não é errado desejar viver o melhor dessa terra, mas eu quero colocar aqui essa preocupação aqui no final do slide. Mas se os desejos que eu ainda tenho roubarem todo o meu tempo, tomar todo o meu raciocínio, poxa, eu só consigo pensar naquilo, tomar toda a nossa prioridade, poxa, tudo que eu faço na vida é para pensando naquilo. Estudo para poder fazer aquilo, eu guardo dinheiro para fazer aquilo, eu vivo para aquilo. Então podemos estar nos decepcionando e falhando com Deus. Se Ele manda a gente priorizar o reino e eu não priorizo, certamente eu estarei decepcionando a Deus. Pensem comigo, né? Se Deus nos deu algo tão excelente, que é a salvação, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, que é a condição de sermos filhos de Deus, né? A passagem até Canaã celestial, né? Ele nos deu algo tão excelente, como será que ele fica quando nos vê dando maior ênfase para coisas infinitamente menores, ínfimas, perto do presente que ele nos deu? Para a gente pensar. Deus nos dá aquele presente e a gente olha, legal, muito legal, mas assim, no meu dia a dia eu nem uso. Não estou dando muita ênfase, não dou muita atenção a esse presente. Pensa como Deus fica vendo isso em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha a descrição, né, que o próprio Deus coloca, né, que nós não vimos nada parecido, nem ouvimos nada, nem não temos sequer ideia em nosso coração, em nossa mente, né, tudo aquilo que Deus preparou. Mas quando, né, aí ele fala que buscando o Espírito Santo, né, a gente vai tendo as revelações de Deus. Mas olha que excelência o presente, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes tratamos isso com desdém. Falo por mim. Confesso também que muitas vezes me pego ainda falhando com questões da velha natureza. Né? E isso sempre me mostra o quê? Que eu preciso buscar mais a Deus. Amém? Então, são os exemplos que eu estou dando aqui para que cada um se avalie. Será que estamos mesmo ansiosos em ir para o céu?
Será que estamos empolgados, eufóricos, ansiosos com a ideia de sair deste mundo e chegar no céu? Então vai pensando nessas perguntas. Eu refleti em tudo isso primeiro. Agora eu estou passando para vocês, né? Reflitam em tudo isso para a gente medir aí como que está o nosso termômetro em Deus. Amém? Qual é o planejamento, né, que estou fazendo para ir para o céu? Lembra lá do planejamento da viagem, o tanto de exemplos que eu dei para uma viagem. E aqui nós estamos falando da viagem para a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é o preparo que eu estou fazendo? Qual é a bagagem que hoje eu tenho arrumada, né? A bagagem já pronta, será a minha bagagem pronta. O que será que ela tem lá para levar para o céu? Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o meu tesouro, as coisas que eu mais valorizo, é onde o meu coração vai estar. Que tipo de coisas estou ajuntando para levar para o céu? Será que o que tenho ajuntado, o que tenho colocado na minha bagagem, realmente vai entrar no céu? De repente eu vou descobrir ali que eu falo, puxa, minha bagagem aqui, né? Não tem nada que entre no céu. E pior, né? Será que o que eu estou ajuntando não vai acabar me atrapalhando de ir no céu? De repente eu descubro ainda que perdi meu tempo colocando coisas nessa bagagem aí da minha vida que não vai entrar no céu. E talvez, né, eu descubra que elas ainda estão me atrapalhando e nem vão entrar no céu. Então, para refletir. Estou mesmo me preparando para essa viagem ao céu, né? Tô preparando para valer, analisando certinho o que precisa. De repente eu estou errando tudo. Estou levando um casaco de pele para o Nordeste lá, 40 graus de calor. Estou colocando as coisas erradas na minha mala, na bagagem. Né? Ou estou mais empolgado com este mundo, né? Eu estou me preparando realmente para o céu ou estou mais, né, ligado nesse mundo aqui? Eu tenho prazer nas coisas de Deus? Orar, jejuar, ler a Bíblia, participar da ceia do Senhor, ir à igreja, fazer a obra de Deus, entre tantas outras coisas que Deus nos pede? Né? Eu tenho buscado os dons do Espírito Santo, tenho buscado o fruto do Espírito Santo em mim. Eu me preocupo com aqueles que ainda não têm Jesus, com aqueles que estão indo para o inferno. Então são algumas coisinhas que eu coloquei aqui e eu confesso, eu me vi em falha em muitas delas. Né? Poderia estar melhor, poderia estar bem melhor. Então, assim, é importante a gente fazer essa análise. Se há dificuldades em realizar, pensar, se preocupar com estas coisas, talvez devamos verificar onde está direcionada a nossa prioridade. Então, o que eu estou passando para vocês é para mim também. Deus está tratando comigo também. É importante a gente, né, pensar. Até nessa pandemia, as nossas vidas deram uma mudada aí na forma de agir, até de assistir o culto. Agora está tudo muito mais digital. Será que eu preciso me aprimorar? Será que, né, eu tenho evangelizado alguém? Ou eu preciso adquirir uma outra estratégia por conta dessas questões todas de isolamento? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. E se eu não penso, talvez eu não esteja priorizando, não está tão prioritário na minha vida estas coisas, né? Aqui também fala para viver em novidade de vida, né, com Cristo Jesus, é necessário realmente abandonarmos a nossa vida carnal, pecaminosa, de termos olhos apenas para esse mundo e realmente buscar essa vida realmente de novidade em Deus. Então, assim, de novo, né, voltando à questão, vai haver momentos que que eu vou falhar, né, mas não pode ser uma busca pela falha, tem que ser a exceção. Devemos abandonar a vida de pecado e, quando pecarmos, trilharmos o caminho do arrependimento e perdão de Deus. Né? Aqui Romanos fala 6,11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é um versículo, né, que comprova a questão do abandono ao pecado. E o 1 João
de 8 a 10 fala também da parte do arrependimento, né? Quando erramos, o que devemos fazer? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Então, assim, não adianta nos enganarmos. Temos pecado para confessar, temos arrependimento para buscar. Então, é importante isso. Aqui acredito que é o último slide, já estamos terminando, né? Então, só para encerrar, né, buscando a vontade do Pai, Jesus então ele agia conforme a vontade de Deus Pai. Inclusive, Jesus dizia aos discípulos que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então, João 14, 8, 11. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui Jesus enfatizava, né? E por isso Jesus então trilhou uma vida de busca e obediência a Deus. Porque, né, ele estava ali da mesma forma que, né, a gente tem que buscar viver em Cristo Jesus, ele ali vivia em Deus Pai. Se queremos mesmo viver a vida de Deus, temos que começar a observar aquilo que está nos atrapalhando ou nos afastando de viver essa vida santa, abençoada, próspera. Então, assim, cada um tem que fazer uma análise e ver o que está atrapalhando, né? O que está impedindo de estar melhor em Deus. Né? Aqui um exemplo, né? Uma lição de casa para nós todos. Comece identificando uma questão em sua vida, né? De repente eu identifico né? E eu já identifiquei uma área, uma questão na minha vida e que eu precise conhecer, né? E busque conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz para corrigir, para, né, o problema. E também busque conhecer como Jesus agiria nessa situação. Se eu tô, né, provavelmente eu vou descobrir que estou fazendo algo errado. E aí vem essa correção. E exercite esse hábito. Né? A cada vez vai pegando um comportamento, uma atitude, e vai avaliando para como que eu deveria fazer. Para uma próxima, estar mais preparado para contornar, para agir direito, né? E esteja sempre orando a Deus de maneira sincera. Né? A gente tem que ser verdadeiro diante de Deus. Não adianta a gente vestir um paletózinho, uma gravata no domingo para ir para o culto, todo cheiroso, banho tomado, penteadinho, bonitinho, nos achando superiores, nos achando perfeitos, santos. Temos diante de Deus, né? Deus ele enxerga tudo. Então vamos, né, temos que buscar Ele de maneira sincera, pedindo para que Ele nos liberte e nos transforme o tempo todo. Desta maneira a gente vai evoluindo em Deus, junto com Deus, com a ajuda dele, amém? É isso, pessoal. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Espero que essa aula edifique os nossos corações, que Deus trabalhe ainda essa aula em nosso coração, no nosso dia a dia, para a gente ficar, né, para ficarmos mais atentos no nosso andar, na nossa caminhada. Amém? E que possamos realmente acertar os passos que estão errados. Amém? Vamos orar para encerrar a aula. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, mais este privilégio, ó Deus, ó Pai, compartilharmos a Tua palavra.
Deus, eu agradeço, ó Pai, espero que o Senhor use, ó Deus, esta aula, use a minha vida, Pai, para edificar as vidas, para que as pessoas assistam, tenham o desejo, não por ver a minha aula, mas de estar, ó Deus, ó Papai, em contato com o Senhor, com o aprendizado da Tua palavra, Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos edifique, nos corrija, Pai, Senhor, e nos ajude, ó Deus, ó Papai, com a transformação que precisamos receber, ter, ó Deus, ó Papai, para continuarmos firmes no Senhor, para andarmos em Cristo Jesus, para vivermos em Cristo Jesus e alcançarmos a bênção da vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar a aula aqui, Deus te abençoe.